São Paulo recebe proposta de 19 milhões do CSKA e Carlos Belmonte não aceita liberar Henrique Carmo. A oferta chegou nesta semana e não agradou, mas os russos continuarão de olho no atacante visando um negócio futuro com o tricolor. São Paulo agora, vamos até colocar em tela cheia aí para vocês verem os nomes, ó, Mailton, né, Rafael Tolói, Rigoni e Tapia. O torcedor de São Paulo foi dormir sonhando com o Marcos Leonardo e acordou com a volta do Rigoni. O Rigoni teve uma passagem muito boa no São Paulo em 21, foi o ano que ele mais fez gols, né? Acho que fez 11 gols em 38 ou 28 jogos, uma coisa assim. No último time que ele estava agora, essa temporada, ele jogou um jogo só em 7 rodadas, né? E entrou no final do jogo também. É uma aposta, provavelmente é um negócio de ocasião, que o São Paulo precisava de mais opção para a parte ofensiva, né? Mas acho que das condições aqui dá pra gente destacar o Tolói, né? Boa, olha lá, o Marcos Leonardo ele não veio porque o Al Hilal exigiu dinheiro para liberar o jogador, né? Ele viria por empréstimo até o final do ano para jogar principalmente a Libertadores. Ele queria muito, né? São Paulino desde pequeno, mas o Al Hilal não abriu mão de receber grana. Ou seja, o São Paulo queria muito um jogador muito bom e de graça, né, França? Fred, essa contratação seria espetacular. Seria absurda, né? Mas assim, a gente tem que entender que o outro lado também pagou 40 milhões pelo Marcos Leonardo, né? Exato, então, assim, era meio impossível realmente dessa situação se concretizar nos moldes que o São Paulo estava tentando. Bom, agora vamos falar do... E ontem aqui no Sport Center o Edu alertava, olha gente, vamos com calma, porque não é tão simples quanto parece, né, Edu? É isso, Bruno. Tudo bem com você? Bom dia ao Dom, que é o Jailson, ao fã de esportes. Foi uma negociação longa que se estendeu quase até a hora do fechamento da janela. Muita gente da comunicação do clube, da direção, permaneceu no CT até às 11 da noite ontem, esperando um desfecho positivo desta negociação. Mas o Al Hilal fez valer a sua vontade, não a vontade do Marcos Leonardo, que era deixar o clube momentaneamente, jogar 4 meses pelo São Paulo e depois ver como que seguiria a carreira deles, seja lá na Arábia, seja aqui no Brasil ou em outro clube. A vontade do jogador não prevaleceu muito pela questão financeira, Bruno, que tem sido aí nos últimos anos um fato que tira alguns jogadores do São Paulo, ou a possibilidade de ter alguns jogadores. O Al Hilal não topou com um empréstimo gratuito e não topou em pagar parte dos salários, além de colocar algumas outras barreiras aí, visando ter lucro. Afinal de contas, pagou no ano passado por este atleta 40 milhões de euros. Ninguém paga 40 milhões de euros por um jogador e cede de graça sem nenhum tipo de lucro, por mais que o atleta queira. O sonho frustrou um pouco o torcedor do São Paulo, mas ontem o São Paulo anunciou o Rigoni, uma notícia exclusiva que a gente trouxe logo pela manhã. O Rigoni volta aí depois de 4 anos, brilhou aqui no São Paulo com o Crespo. Depois que o Crespo saiu, ele foi decaindo até deixar o clube. No Alce não teve boa passagem, no Leão também não. Ele rescindiu o contrato com o Leão, assinou até o final do ano, tem algumas metas. Se atingir estas metas, o contrato é prorrogado até o final de 2026. Então o São Paulo garante Tolói, Mailton e Rigoni, que se juntam a Dineno e Tapia, 5 reforços no meio deste ano para o restante da temporada. Tolói e Mailton devem ser apresentados amanhã e também na sexta, um amanhã, outro na sexta, é o plano do São Paulo. Rigoni na semana que vem. E o São Paulo está negociando o Patrick Lanza, está lá no nosso site, no espn.com.br, com o Paphos do Chipre, time do Davi Luiz. No primeiro momento um empréstimo, 200 mil euros, e aí se ele aprovar lá, o São Paulo recebe por 50% aí 2 milhões de euros. E recusou ontem também uma proposta pela jovem promessa Henrique do Carmo. O CSKA mandou uma proposta de 3 milhões e meio de dólares. O São Paulo recusou, optou por ficar com a promessa aqui no CT da Barra Funda, Bruno. Bom, Edu, daqui a pouco a gente discute também essa negociação frustrada, uma pena para o São Paulo, não vai poder contar com o Marcos Leonardo. No modo geral, uma negociação como essa, na minha opinião, já começa errado quando não tem ninguém na Arábia. Não tem ninguém na Arábia. Então por que você não avisou antes? Mas tinha que ter avisado, então, né? Eu queria uma expectativa. Eu achei que os caras estavam lá. Mas tinha que estar, cara. Um diretor de São Paulo tem que ir pra Arábia, cara. Tem que ir negociar com o Marcos Leonardo, deve ficar esperando a resposta ali no FaceTime, sei lá, no Skype, sei lá onde. O pior não foi isso. O pior não foi isso. Sabe qual foi o pior? É que o Lucas, ele postou uma mensagem falando assim, ó, conversei com... os empresários dos jogadores e eu tentando traduzir o árabe, era mentira! Mentira, viu? Você levou 3 horas na tradução. Eu tentando traduzir aquilo lá, rapaz. Nossa, eu sou pateta demais. Mas é bom pra mostrar, querendo ou não, a realidade de São Paulo no momento. Porque assim, sonha com o Marcos Leonardo e com todo respeito ao jogador que jogou bem com o Crespo em 21, pode jogar bem mais com o Rigoni, que nos últimos anos... O Volpe tem 6 macarrão. Vou passar um dado pra você. O Volpe saiu junto com o Rigoni do São Paulo, não é?
É. O Rigoni tem 8 gols até hoje. E o Volpe? O Volpe tem 16. Traz o Volpe, menino! Mas é preocupante a situação. Agora São Paulo sem 9, porque o dinheiro não foi um pedido do Crespo e não é um cara que vem sendo utilizado. Muito preocupante. Quero ver como vai ser agora para jogar sem o 9 na Libertadores. Tem que colocar Mas, na verdade, o São Paulo tinha 3 opções. Esse é o problema. Tinha o Caleri, tinha o Rian Francisco e tinha o André Silva. E os 3 se machucam. É muita zica também. Independentemente do São Paulo talvez ter ficado criando ilusões à torcida, não deu certo a negociação com o Marcos Leonardo. Mas o São Paulo também, gente, ele tinha opções e agora não tem nenhuma. Já aconteceu. Uma vez o Inter ficou sem 3 goleiros. Mas vamos pensar pelo lado positivo. O Crespo, ele chegou... sim. Não, o Sempre Crespo, tem ele um lado chegou no positivo, São Paulo... irmão. O Crespo, ele chegou no São Paulo, pegou um Bobadilha totalmente desacreditado e transformou num dos principais jogadores do São Paulo. Se ele está trazendo também o Rigoni e conhece, vamos dar um voto de confiança. O torcedor São Paulino precisa dar um voto de confiança. Fato é que o Rigoni não é o camisa 9. Não é o camisa tá 9. sem time aí, então também entra nesse quesito. Mas assim, essa expectativa... se criou por parte dos torcedores na esperança o quê? O São Paulo, na verdade, deveria ter se movimentado antes. Porque com 3 atacantes lesionados, o São Paulo, no momento decisivo, não tem um camisa 9 de ofício, é pouco para quem sonha ser campeão da Libertadores. Então, assim, essa é a maior frustração do torcedor São Paulino. E não tem ninguém na base, algum jogador que, de repente, possa ser aproveitado? Eu ia falar aqui, as pessoas estão pintando aqui o Marcos Leonardo como se fosse um gênio da bola. Não é, não. É um gênio. Mas não fez uma grande Copa do Mundo. Tudo bem, mas do jeito que estão falando aqui, meu Deus, a gente tem que lembrar como ele saiu do Santos também. Por mais que tenha feito seus gols ali ou outro também, não é um jogador que teve a melhor conduta possível quando vestiu a camisa do Santos, sobretudo quando o time foi rebaixado. Eu não esqueço as coisas aqui. E tava no futebol saudita, com todo o respeito que ele merece, é a intensidade que a gente sabe como é que funciona. Então, assim, vai chegar a cereja do bolo, que nem o Silvio falou, para ser campeão da América. Eu vou te falar, antes você apostar na molecada da base, o Luca não fez gol na Libertadores? Mas não é 9, não poderia, tudo bem, mas não poderia ser utilizado ali, muitas vezes como falso 9, um cara para poder ser utilizado pelo Crespo. Outra coisa que eu acho muito engraçado, mais iludido que eles, é as pessoas acreditarem. Eles, todos eles. Eu nunca fui. Eles, tá no pacote aqui do Trilcas. Tá no pacote. Eu tive que ouvir, e eu respeito a opinião e informação, sobretudo, de muita gente, mas eu tive que ouvir que já estava acertado, que os árabes pagariam 100% dos salários e era um empréstimo gratuito até o fim da temporada. Eu vi. Mas essas notícias estavam correndo na internet. Isso ia ser campeão da Libertadores. Mentiram, viu? Opa, 3, 4 vezes aí. Você acha que árabe faria esse negócio? Não, mas cravaram esse negócio, doutor. Por isso que eu acho uma insanidade. Vai falar que era só pagar a passagem. O São Paulo não dá pra pagar passagem aí? Ronaldo, mas só uma informação rapidinha, que tem gente duvidando. Realmente teve uma reunião até 10 da noite ontem no CT de São Paulo. Até 10 da noite teve a reunião. Até pode perguntar. Vem alguém mente publicamente, então, porque teve a reunião. Como é que aconteceu? Não, o que aconteceu foi que no final pediram dinheiro. São Paulo achou que ia contratar o Marcos Leonardo praticamente de graça, cara. O São Paulo é mais favorito. Ilusão. Mas o jogador, o pai é São Paulino. Esquece, a cara, família é São Paulina. Gente, é negócio. E os caras assinam contratos. Lá o que acontece é que pro campeonato saudita ele não tá inscrito, mas tem outras competições que ele pode atuar pelo time. E lá a gente sabe que o Inzaghi vai aproveitá-lo. Então, por que vai ceder de graça para o São Paulo, um jogador jovem, que fez uma Copa do Mundo de Clubes muito boa, que fez gols? Por que vai liberar assim? Mas aí o que me impressiona é criarem esse contexto. Porque o torcedor acredita e tem que acreditar. O torcedor quer acreditar no melhor. Nossa, eu acreditei pra mim, pro Marco Aurélio, por você, por ele, por todo mundo. O jeito que está no time... Não, sim, a minha crença foi pela torcida do São Paulo, até pelo que se criou, exatamente, pelas notícias. E o que nos deixa mais entristecidos ainda e decepcionados é exatamente o quê? Todas essas notícias saíram. E ninguém da diretoria do São Paulo veio e desmentiu. Então, por que se criou a expectativa? Estava negociando mesmo, mas, exatamente. Então, vem. Se tem algo que está dificultando, vem e fala, olha, gente, tá todo mundo criando expectativa, mas as coisas estão assim. Não vai vir de graça, não vai vir assim. Então, também a diretoria do São Paulo deixa o torcedor acreditar e aí vem exatamente essa questão. Só deixar o último detalhe aqui. Existe hoje um problema sério no São Paulo, que a eleição já começou no São Paulo, né? A eleição ano que vem começou. Então, uma guerra de narrativa. Semana retrasada, vazou mensagem do diretor de comunicação falando mal do diretor de futebol. Então, uma guerra de narrativa que rola... Corinthians, não, mas é uma guerra de narrativa. Tá errado, cara. Tem que ser em prol do São Paulo, a diretoria. Bom dia, Tirone. Bom dia a todos. Bom dia, Casão, Danilo.
Acho que vai ser um roteiro mais ou menos esperado, né? Eu acho que esse dia de ontem diz muito sobre a cobertura que a imprensa esportiva faz da janela, especialmente da reta final. É criado um clima de tempo real de uma coisa que não existe. Não existe uma notícia a cada 5, 10 minutos sobre uma negociação do jogador. As pessoas não ficam falando o dia inteiro, né? Vai aqui, não. Ontem eu cheguei a ver uma coisa bizarra, cedo ainda. Um repórter colocou uma informação, que não tinha informação na verdade, só atualizando os seguidores ávidos por alguma informação real, que tinha conversado com alguém e que até agora estavam tentando. Aí botou um printzinho ali da conversa, só sem identificar, só uma frasezinha. Aí um comentário, logo um dos primeiros comentários embaixo, olha, já tem meia hora que você falou com ele, dá para você mandar outra mensagem. Quer dizer, ele está falando com alguém aqui no São Paulo, que está falando supostamente falando com alguém que está lá na Arábia, ou sei lá onde, para ver se fala com um sujeito que é o cara que assina lá o papel lá e autoriza lá no Al Hilal. Então, assim, as pessoas ficam loucas achando que não é assim, gente. Não fica acontecendo em tempo real uma negociação. Sabe, não é uma reunião, sabe aqueles filmes assim, quando vai ter um filme de guerra, vai ter um ataque, aí junto o presidente, todo aquele secretariado, os ministros, todo mundo se reúne e ficam horas ali discutindo. Não é assim. As coisas não são assim. Mas o que acontece da audiência, muita gente vive só disso, tem muito repórter que só vive disso, não tem nenhum constrangimento, a profissão é desrespeitada. E assim, a única jornalista brasileira, se tiver algum, me digam, eu não vi mais ninguém, que procurou o Al Hilal foi a Raíza Simplício, que é lá do Rio de Janeiro, que tem o seu dia a dia mais voltado para o Flamengo e que falou com o Al Hilal e escreveu ontem, não vão liberar o jogador, porque não querem liberar o jogador assim. Ouviu o Al Hilal. Não liberaram o jogador. Ontem eu cheguei a ouvir coisas assim, não, o Al Hilal está enrolando. Como está enrolando? O jogador é do Clube Saudita, está enrolando o quê? Eu não sou obrigado, se eu sou o clube, a ceder ninguém. Não, mas ele não foi inscrito. Quantos jogadores aqui no Brasil não são inscritos, por exemplo, na Libertadores? Porque você tem um limite. Agora até ficou mais fácil escrever muita gente, que desde a pandemia eles ampliaram, né, o número para um número, nem sei qual é agora, mas é bem grande. Ampliaram na pandemia. Antes, no tempo que o Casão ainda era jogador de futebol profissional, eram 20 e poucos nomes, a numeração era fixa e nós não utilizávamos numeração fixa. O Danilo talvez nem lembre disso, eu não tenha pego essa fase. Nos times de futebol. Então o carioca, o brasileiro, era de 1 a 11. Sim. E se o Casão jogasse, ele era 9. Jogou de 8 também, né, Casão? Joguei. E se circunstancialmente estivesse no banco um dia, ele ia entrar com a 14, a 15, 16. E só tinha até isso aí, 16, 17, 18. Não tinha 44, 37. Na Libertadores a numeração era fixa, já naquele tempo, porque era aquele de 20 e poucos jogadores e acabou. Né? E muita gente ficava de fora. Tem jogador que não é relacionado. Isso não é argumento. Até isso eu vi também, não. O jogador pode recorrer à FIFA. É porque ele está recebendo tudo direitinho. Se inscrito ou não tem nada a ver com a escolha do time. A não ser que ele tivesse colocado no seu contrato que ele vai ser inscrito em todas as competições. E eu estava numa conversa na noite de segunda-feira com o Tirone e com o Arnaldo e até falei, olha, eles podem alegar que vou escrever na Copa da Ásia. E isso também foi especulado ontem, cedo pela manhã, por alguns jornalistas sauditas. Isso aconteceu com o Neymar. Isso, com o Jorge Jesus. Anteriormente. Então, assim, o que se criou uma coisa meio fantasiosa, tá? Que iludiu o torcedor do São Paulo, que passou um dia inteiro, e mais um pouco, né? Com essa ideia. Aí vem, não, ele vai ganhar menos. Gente, vai ganhar menos. Eu só acredito se o jogador disser e se eu ver um documento. O jogador não vem ganhar menos, gente. Isso é a historinha do Boitatá. O único que veio ganhar pouco, salário simbólico, que eu me lembro aqui no Brasil, e não é obrigação do jogador ganhar menos, não. Ele tem que ganhar o que ele vale. Ele é um profissional. A história é se ganhar menos. É casa de caridade. Agora, se ele quiser, eventualmente, eu quero devolver ao clube que me formou alguma coisa. Então, eu quero jogar pelo salário que eles podem me pagar, porque eu quero ajudar o clube numa dificuldade. É legítimo, até nobre, né? No Brasil isso não é comum. Na Argentina, às vezes, acontece. Mas quem fez isso foi o Juninho Pernambucano no Vasco. Ele ganhava um salário simbólico lá no Vasco. Ele queria ajudar o Vasco. Mas, normalmente, não é o que ocorre. E você vê, por exemplo, no próprio São Paulo. O Lucas veio para cá emprestado, ajudou o São Paulo e tal, ganhou a Copa do Brasil. Diziam que ele ia para os Estados Unidos. Não foi. Ele ganhou um salário simbólico de São Paulo? Não, ele ganhou um salário de mercado. É o maior, não, é um dos maiores do clube. O Oscar tinha uma coisa mal resolvida, porque ele entra na justiça, ganha, vai para o Internacional, Chelsea, China. O Oscar era um dos mais bem pagos jogadores do mundo por anos. Imagino que o Oscar tem uma vida financeira estabelecidíssima, né? Muito tranquila. Ele veio para cá para ganhar um salário simbólico. Então, assim, Casão, quanto o São Paulo pode me pagar? X, digamos, 300 mil reais. Tá bom, para mim tá bom. É ruim ganhar 300 mil reais? Eu fiz isso com o Flamengo, quando eu voltei. Você fez? Eu fiz.
O Veloso, né? Sim, era o Luiz Veloso. Foi lá no Torino, conversamos e tal. E aí, quando eu falei, não, eu volto, tá tudo certo. Ele falou, só tem um detalhe, eu não posso pagar o que você ganha aqui no Torino. Eu falei, quanto você pode pagar? Ele falou assim, metade eu consigo. Não, metade. E vim, porque eu tava com vontade de vir. Exato. E queria jogar no Flamengo também. Então, depende da vontade de jogar. E eu não tenho a minha vida estabelecida como tem o Oscar, porque naquela época não se ganhava assim. É bem diferente. Então, assim, e não está errado o jogador, não estou criticando o jogador, não. O jogador ele tem que cobrar o que ele acha que vale. Né? Mas aí vão criando essa fantasia. E o detalhe, é importante entender assim, um jogador como o Oscar, com 30 e poucos anos, com muito tempo jogando lá fora, ele já conseguiu construir não um pé de meia, ele construiu, sei lá, uma fábrica de meia cheia. Exatamente, né? corpo inteiro. Parabéns para ele, que bom, que ótimo, sucesso total. E para isso até ele abriu mão de algumas coisas. Ele saiu do grande foco do futebol mundial, da Premier League, para jogar no campeonato chinês. Uma opção dele. É uma opção do cara. Eu vou ganhar dinheiro pra cacete, vou ficar rico. E não vou jogar, não vou brilhar aqui, onde eu poderia ganhar uma Liga dos Campeões, ser campeão da Premier League, coisas assim. É um direito que ele tem, ele escolheu, foi para lá, ok. Mas ele veio para cá, ele negocia com o São Paulo, metade do salário quem paga, segundo foi amplamente anunciado, é o patrocinador. Aí ontem chegaram a especular que o patrocinador pagaria o menino, o Marcos Leonardo. O CEO da patrocinadora teve que ir na rede social colocar uma postagem, vocês viram isso? Dizendo que não vou pagar nada. O Oscar, nós acertamos para ele ser embaixador da marca e aí colaboramos aqui assim. Eu vi torcedor culpando a Superbet. Não, a gente não pode agora contar comigo. Como assim? Vocês não vão pagar? Que é isso? É o mesmo caso do Thiago Silva, que também é embaixador da marca lá no Fluminense, também tem o mesmo patrocínio. Né? Então você vê que vai envolvendo. Isso é uma loucura, isso diz muito sobre o trabalho da imprensa nesses dias. É uma coisa que eu abomino, essa coisa da janela e esse frenesi em busca do clique de qualquer maneira. Aí, no final, muita gente que ficou ali fomentando isso, há dias, que vive disso. No final, não, peraí, tentou de tudo, isso aqui. Gente, nunca teve perto de contratar. Vai ganhar menos. Vai ganhar menos aonde? Quem disse isso? Quais são as fontes desses caras? As fontes são São Paulo. Não é isso? Esses repórteres dão notícia negativa? Nunca dou notícia negativa, é só notícia boa, repara. Não, isso aqui não, né? Então, assim, na verdade, são extensões de dirigentes, de pessoas ligadas a dirigentes, que ficam passando versões fantasiosas. E o torcedor de São Paulo foi enrolado, ele foi enrolado, o dia inteiro. Porque era evidente que a chance disso acontecer era mínima. Qual o interesse do Al Hilal de ceder um jogador jovem, muito bom. 24 anos. De graça, pagando a maior parte do salário. Aí, no final, a versão que eu vi ontem à noite foi, não, o São Paulo queria pagar uma parte, mas eles tinham que pagar a outra. Mas qual o interesse que os caras têm? Para ele não ficar parado. Cara, então empresta alguém que paga o salário inteiro. Sim. E pagar o salário inteiro é o que o São Paulo não tem condições de fazer. Essa história que cabe no orçamento. Que orçamento é esse? Do time que está em crise, tem FIDIC e cabe todo mundo. São Paulo tem quantos jogadores na casa de R$1 milhão? Deve ter. Né? 2 ou 3? Pelo menos, né? Não, mais. Então. Talvez. Temos pelo menos 3 ou 4. Não, tem alguns que estão na casa dos 3 milhões. Tem vários acima de 700. Então, assim... Gente, como o Corinthians. Igual. A gente fala muito da dívida do Corinthians, que é uma coisa bizarra de alta, mas do São Paulo beira R$1 bilhão. E qual foi a informação que trouxe a gestão Casares sobre o FIDIC, que começou já no início do ano, né? Isso. Na virada do ano. Já estamos em setembro. Torcedor de São Paulo, olha, conseguimos reduzir a dívida em tanto, a dívida de curto prazo foi tanto. Com o FIDIC teríamos pago X até julho, ou junho, metade do ano, semestre, mas gastamos menos aqui, conseguimos tal resultado. Não fosse o FIDIC, teríamos que pagar mais tanto. Nenhum número, vocês viram? Não sai nenhum número, ninguém fala nada. Aí você começa por abastidor e já tem gente que fala, olha, não estão alcançando os números esperados, não sei o quê, mas não tem um documento, ainda fica numa fofocada. Mesmo... E a gente, eu tenho corrido atrás disso. Ontem mesmo, eu voltei a falar com a pessoa de São Paulo, pedindo para conversar de novo com o superintendente, que me concedeu uma entrevista em novembro, falando desse projeto do FIDIC. Ele está de férias. Então, quando ele voltar, me avisa, eu quero falar com ele, eu quero saber, já que não tem. Porque, assim, o que fizeram ontem foi criar uma grande história e o pior, quem fomenta isso, anda posa de bonzinho, o torcedor fica com raiva. Deve ter um monte de gente me xingando agora. Como se eu e alguns de nós que não embarcamos nessa onda fôssemos os responsáveis ou culpados por isso. O culpado é quem vaza essas coisas e quem propaga isso sem checar. E é impressionante que tanta gente apurando, ninguém tenha falado com o Al Hilal, exceto a Raíssa Simplício. Se teve mais um, eu peço perdão, que se pareça o nome do colega que eventualmente falou. E ela falou, foi bem claro ali.
que eles não tinham interesse e que não iam liberar o jogador. E não liberaram o jogador. E qual seria o interesse? Você liberaria o jogador se fosse o... Acho que só porque o cara tem muito dinheiro, o clube é muito rico, o clube é do Estado. Não liga, né? Não liga, fica rasgando dinheiro, liberando o jogador assim, à torta e à direito. Não funciona dessa maneira, né? E essa é outra coisa importante, a vontade do jogador. A vontade do jogador. Aí tem duas histórias simultâneas. A vontade do Pedro era ir para a Olimpíada. Os clubes não são obrigados a liberar. Aí o Flamengo falou, nananina não. O Pedro recebe em dia. A vontade de Daniel Alves era ir para a Olimpíada. São Paulo falou o quê? Falou nada. Vai falar o quê? Estava atrasado com ele. Falou. Até porque se tenta, o Daniel Alves fala, beleza, me proíbe aí para você ver o que eu vou fazer agora. E o que ele fez? Ele mandou um comunicado que não iria mais ao clube e nunca mais pisou lá. E o São Paulo está pagando, acho que até hoje, né? Está pagando a ele porque teve que fazer um acordo. O boleto chega porque lá devia muito dinheiro para ele. 500 pratos, então, 500 a vontade pratas, do jogador, gente, ela é preponderante, ela é mais importante quando o jogador tem motivos para falar, eu vou fazer o que eu quero, vocês não estão cumprindo a sua parte. Quando o clube cumpre a parte, a vontade do jogador já foi... É secundária. É secundária, é o que está no papel. E o detalhe, a vontade dele já foi feita quando ele sai do Benfica, que ele está na porta para, de repente, uma liga mais importante na Europa do que a Liga Portuguesa, e ele vai para a Arábia Saudita, que a vontade dele foi o quê? Como de todos eles, ganhar mais dinheiro, que é um direito que ele tem. Os clubes chegaram num acordo, pagou uma multa e ele foi para lá. Então, ontem se fala, não, que a vontade do jogador, que a vontade do jogador? O jogador que é uma criança mimada, eu quero. Não, meu amigo, não é assim. Você tem um contrato assinado. Tem mais um detalhe. Hoje em dia tem os empresários. Os empresários, eles não têm relação sentimental com clube nenhum. Eles têm a relação sentimental do empresário é o dinheiro. Então, qual o interesse de quem cuida do Marcos Leonardo trazer ele para o Brasil sem que pague? Sem que ganhe alguma coisa, que o percentual do empresário é na negociação. Como que ele vai para... O Marcos Leonardo pode chorar, pular, eu quero ir para São Paulo, com o empresário negocia. Quem vai pagar a minha parte? São Paulo aceita a proposta de time do Chipre pelo lateral esquerdo Patrick. Oferta do Pafos, time que tem o zagueiro David Luiz no elenco, é por empréstimo com obrigação de compra no caso de cumprimento de metas. O São Paulo aceitou uma proposta do Pafos do Chipre pelo lateral esquerdo Patrick. Os cipriotas vão pagar 200 mil euros, 1,2 milhão, pelo empréstimo do jogador, com uma obrigação de compra de 50% dos direitos econômicos do atleta por 2 milhões de euros, de 12,7 milhões, em caso do cumprimento de metas. Ainda restam detalhes para a oficialização do acordo. O São Paulo recebeu 2 propostas pelo empréstimo do lateral esquerdo Patrick. Uma delas de um time dos Emirados Árabes Unidos e a outra do Pafos, do Chipre, clube que chegou à fase de liga da UEFA Champions League nesta temporada e conta com o zagueiro David Luiz em seu elenco. A oferta inicial do Pafos foi de 100 mil euros, 634 mil, pelo empréstimo, com uma opção de compra de 50% dos direitos econômicos do jogador ao final do contrato, com a possibilidade do São Paulo manter 50% de uma futura venda. Já a proposta feita pelo Clube dos Emirados Árabes Unidos previa o pagamento do mesmo valor pelo empréstimo, mas não tinha a previsão de opção de compra ao término do empréstimo. Desde que estreou pela equipe profissional em 2022, Patrick acumula 38 jogos, não marcou nenhum gol e deu 2 assistências. Da mesma forma que vinha tentando realizar a contratação de Marcos Leonardo junto ao Al Hilal, não conseguindo sucesso por conta da não liberação por parte dos árabes, que melaram uma volta ao Brasil, o São Paulo tem outras negociações em andamento. Uma delas, por exemplo, envolve o retorno de Rigoni, que foi um pedido feito por Hernan Crespo aos dirigentes são paulinos, já que gosta do estilo e acredita ser uma opção que agregaria qualidade ao elenco. A questão é que nem só de possíveis chegadas vive o tricolor do Morumbi, ainda mais por ser uma equipe que é conhecida por revelar grandes jogadores em sua categoria de base, chamando a atenção de europeus. Nesta quarta-feira, 3, o jornalista Alexander Vieira trouxe uma informação envolvendo uma oferta que acabou sendo recusada pela diretoria por um jovem do elenco tricolor que vem despertando interesse fora do Brasil. São Paulo recusou uma proposta de os 3,5 milhões de dólares, cerca de 19 milhões, do CSKA por Henrique Carmo. Iniciou o comunicador, dando detalhes sobre data e os próximos passos. A oferta chegou nesta semana e não agradou. Os russos continuarão de olho no atleta visando um negócio futuro. Finalizou, comprovando que ainda não há um ponto final pelo futuro do atacante.
Pelos profissionais do Soberano, o garoto de 18 anos fez 6 jogos em 2025, não conseguindo marcar gols, mas contribuindo com 1 assistência. Pelo Sub-20, são 8 jogos, com 3 bolas na rede e 2 passes para gols.